E a gente continua aqui no programa Utilidade Pública de hoje, falando ainda sobre o implante capilar, tirando as dúvidas com o doutor Ricardo Araújo, que é cirurgião plástico e também cirurgião para calvície. Perfeitamente. A gente estava falando uma série de assuntos, claro, a gente vai falando sobre implante capilar e as dúvidas vão surgindo. O procedimento dói? O procedimento é muito pouco doloroso. Pós-operatório, a gente usa analgésicos comuns, dipirona, paracetamol, e o paciente se utiliza deles por 2 dias no máximo, voltando suas atividades com 4 dias. Então, aquela história que a cirurgia dói, que o paciente sente dores de cabeça depois, isso tudo é mito. O máximo de desconforto que o paciente pode ter é um edema que se localiza na região frontal e depois desce para os olhos. Isso ocorre em 40% dos pacientes e vai durar 2 dias. Ele, por exemplo, se ele operar numa quinta-feira, o edema vai aparecer no sábado. Segunda para terça-feira já sumiu tudo. Independente do paciente não precisa tomar nada, não fazer nada, o edema vai desaparecer. Depois do procedimento, quanto tempo para poder tomar banho normal? O paciente toma banho já no outro dia. Ele tem que ter alguns cuidados específicos, né? Não pode esfregar demais o local, entendeu? Tomar banho com água morna ou fria. Mas no outro dia ele já... Mas utilizando já shampoo? O shampoo que a gente usa nesses casos é shampoo neutro. É aquele shampoo de bebê. Porque não tem nenhuma toxina, não tem nada. Só resseca um pouco o cabelo. Mas ele é o ideal para a cirurgia. Então é um shampoo neutro no pós-operatório. Tem alguma diferença quando o procedimento é realizado em uma pessoa que tem o fio do cabelo mais fino ou mais espesso? Não. Assim, o fio fino, ele tem uma vantagem e uma desvantagem. Qual é a vantagem do fio fino? Ele dá um ar mais natural. Em compensação, o fio fino dá menos volume. 10 fios finos ocupam muito menos espaço do que 10 fios grossos, crespos. E aí, nesse caso, faz como? Coloca mais? Tem que colocar mais para compensar. Mas assim, o resultado do cabelo mais cheio, mais denso, é obtido com o cabelo mais crespo, o cabelo mais grosso. São resultados muito mais assim, que você olha, nossa, que quanta diferença. A pessoa fez o implante, aí depois resolveu, por algum motivo, surtou aí, quer raspar a cabeça. Pronto, a gente teve um caso muito semelhante ao que você está falando, que foi aquele ator global, aquele Paulinho Vilhena. O que é que ele fez? Ele, por personagem, ele fez o transplante na região frontoparietal e raspou a lateral. Todo mundo via a cicatriz dele. Então esse é o problema de você raspar o cabelo depois de operado, vai aparecer a cicatriz. E todo mundo chegava no consultório perguntando, mas vai ficar aquela cicatriz? Eu tinha que explicar que aquela cicatriz era só porque o paciente, no caso o ator, teve que raspar o cabelo pro personagem. Mas o fundamental, que era o cabelo transplantado, ninguém falava. Que ele estava totalmente calvo e estava com cabelo nessa área. Mas ninguém falava disso, só falava na bendita cicatriz. Mas nasce de novo, mesmo de raspar? Nasce de novo, você pode raspar a cabeça, vai nascer o cabelo, ele não cai mais. Depois que a pessoa fez o implante capilar, aí a pessoa ou resolveu fazer algum tipo de tintura, escova progressiva? Então, passado o transplante capilar, depois de 20 dias da cirurgia, o paciente está liberado para fazer escova no cabelo, mulher que faz aquelas progressiva, inteligente, hidratação, tá tudo liberado, entendeu? Lembrar que sempre é o cabelo do paciente, ele não vai cair. É o seu cabelo, não vai ter rejeição e você vai se comportar como o seu cabelo. Se tiver que ficar branco, vai ficar branco. Aí se você pode pintar, pode pintar. Pode pintar, pode alisar, pode fazer o que você quiser. Tem alguma diferença quando a calvície é aqui na parte frontal ou aqui nessa parte do meio da cabeça? Pronto, essa região posterior é chamada de vértex ou coroa. Essa região tem uma certa diferença em termos de pega de cabelo, certo? Na região frontoparietal, a perda que nós temos é de 5%. Na região posterior, de 10% a 15%. Então, é a região que tem uma perda menor e nós temos menos cabelo nessa área. Tanto homens quanto mulheres. Na região posterior, nós temos 30% menos cabelo de forma natural. Então, todos temos 30% menos cabelo. A gente começa a surgir mais dúvidas. Implante pode ser feito na barba? Na região da barba? Pode sim, e é feito. A escola da Inglaterra, a escola inglesa, costuma muito fazer, foi quem primeiro divulgou isso, porque está na moda agora aquelas barbas muito preenchidas, muito cheias. E quem tem barbas falhas,
ou raspa, ou fica imberbe, ou opta pelo transplante só naquelas áreas que estão com falhas. Mas aí tira o fio também? Também do couro cabeludo, tira da faixa de couro cabeludo e transplanta na áreas de falha. E nesse caso, o ideal é que seja feito aquele procedimento que você tira a faixa ou aquele que você vai 1 a 1? Aí é separado, tanto faz. Ou o paciente opta pela retirada da faixa ou opta pelo extrator de unidades foliculares. Aí vai depender do desejo do paciente. Tem alguém que se arrepende? Eu sei que o senhor é médico, que essa é uma pergunta. É muito difícil. Um calvo deixou de ser calvo e se arrepender. Eu passei por essa situação e não conheço ninguém que se arrependeu de ter feito a cirurgia, ter tido com profissionais, claro, capacitados, que já estão no mercado, que já são da Associação Brasileira de Cirurgia e Restauração Capilar. Então, dificilmente um paciente que opera vai se arrepender de uma cirurgia dessa, porque o resgate na autoestima, o resgate na aparência é muito grande. Lembrar que a calvície é o primeiro sinal de envelhecimento masculino. Então, você olhar para um paciente e eu encontrar um paciente na rua, ele me parar e dizer que agora ele tem que trocar a carteira de motorista dele porque não reconhece mais ele, é uma satisfação muito grande. Área com queimadura. A pessoa tem uma queimadura ou aqui na região da barba que impede o nascimento do cabelo, da cabeça. Em áreas de queimadura, no couro cabeludo, ou cicatrizes, às vezes um paciente levou uma pancada, um acidente e ficou uma área sem nascer cabelo por conta desse corte que teve. Ele é possível também de transplantar nessa área. Claro que tem uma pega inferior à de uma área calva. O que era 5%, você tem uma perda de 15%, 20%. Então a gente faz essa cirurgia também para os pacientes que têm uma perda capilar por acidente, por queimadura, por corte. Então a gente restabelece os fios de cabelo nessa área. Eu vou operar agora, dia 14, um paciente justamente isso. Ele tem uma falha no cabelo por conta de uma cicatriz. Então a gente vai preencher essa área de cicatriz, é de nascença a cicatriz. Então a gente vai preencher essa área com o cabelo. Falando nessa questão da cicatriz, seja ela por corte, acidente, queimadura, enfim, o que acontece ali que impede o nascimento dos fios? Ao lesar o tecido, você tem uma lesão de raiz. A raiz não se multiplica. Então, ao lesar a raiz, o cabelo morre e não volta a nascer, não volta a crescer. Então é isso que acontece numa queimadura de 3º grau, por exemplo, num corte que atinge o folículo capilar. Se for um corte superficial, vai voltar a nascer cabelo. Mas se for um corte profundo que lese uma raiz, essas raízes lesadas nunca mais voltarão a crescer. Uma exposição solar não vai interferir em nada em relação à queda capilar, em nada. Se você tiver uma queimadura de 3º grau por fogo, um fogo de artifício, um álcool, aí sim, porque vai queimar a raiz do cabelo. Mas uma exposição solar, ela não vai interferir na queda capilar. Frisando uma questão que o senhor abordou aqui na entrevista, as pessoas são muito imediatistas, mas lembrando que esse procedimento, as pessoas podem até ter pressa na hora da realização, mas não pode ter pressa na hora do resultado. Com certeza. O resultado é a longo prazo, o resultado é só com 1 ano, entendeu? Com 8 meses nascem todas as raízes e o resultado definitivo, que você pensar que se o cabelo cresce meio centímetro por ano e ele só começa a nascer a partir do 2º mês, para ele atingir 5 centímetros eu preciso de mais 10 meses. Então 10 meses mais 2, 1 ano. Então, por isso que a gente diz, o resultado de calvície, a gente só tira foto de pré e pós-operatório com 1 ano. Então, o paciente ele só vai ver o resultado definitivo com 1 ano, ele tem que ter paciência. A gente até usa alguns produtos que aceleram esse crescimento, mas mesmo assim tem que esperar, tem que segurar um pouco a ansiedade. Segurar a ansiedade, lembrar que às vezes apenas um procedimento não vai ser suficiente. Sem dúvida. A partir de quanto tempo vai poder se fazer o segundo procedimento? Pronto. Depois de 1 ano. Passado 1 ano, volta-se a elasticidade nessa região posterior e nova cirurgia pode ser feita. Então, o tempo ideal é de pelo menos 1 ano de espera para uma segunda sessão. Doutor Ricardo Araújo, muito obrigada pelos esclarecimentos em relação ao procedimento de implante capilar. Eu espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas
Porque as pessoas, há muito mito, há muito receio quando se fala em implante capilar. Existe ainda uma cultura muito grande da calvície, do medo dos resultados, que os resultados eram dantescos antigamente, né? Eram resultados que eram chamados cabelos de boneca, porque eram resultados que eram ridículos. A verdade é essa. E hoje nós temos resultados naturais que você vai encontrar na rua pessoas que transplantou o cabelo e você nunca vai dizer que eles transplantaram. E eu agradeço o espaço para esclarecer todas essas dúvidas. E as portas estarão sempre abertas. Muito obrigada. Olha, a nossa entrevista de hoje aqui no programa Utilidade Pública fica por aqui, mas hoje, quinta-feira, é dia do quadro Fica a Dica. E hoje, mais uma receita lá da Cozinha do Reis para vocês. A gente volta a se encontrar amanhã, aqui no mesmo horário, a partir de 1h30 da tarde, na sua TV Aperipê. Lembrando que na TV digital, a partir de agora, você sintoniza a Aperipê no canal 6. Até amanhã. Olá, aqui no Utilidade Pública, a Fran do Reis, com a Cozinha do Reis. Hoje a gente vai fazer um mousse de abacate com chocolate. Então anota aí os nossos ingredientes. 1 xícara de abacate picado, 3 colheres de sopa de cacau em pó, 2 colheres de chá de mel de abelha, 1 colher de açúcar demerara, 2 colheres de sopa de creme de leite e 2 colheres de gelatina sem sabor. A gente vai diluir a nossa gelatina em meia xícara de água morna, tá? E a partir daqui, é a gente misturar todos os ingredientes. Então não existe sequência, você vê que vai ser um mousse muito fácil de preparar. Então a gente vai colocar tudo no liquidificador, processar e aí está pronto o nosso mousse. E depois só levar à geladeira. Vamos lá? Daí agora, só processar. Agora a gente vai colocar nos ramequins, você pode trabalhar em canequinhas que você tem em casa, em pires, tá? Então aqui eu estou usando essas canequinhas simples de caldinho, que daí eu vou colocar agora o nosso mousse. Então terminamos o nosso mousse de abacate com chocolate e para dar o toque final usaremos uma folhinha de hortelã e um pouco de raspas de laranja. Agora leva à geladeira e pronto. Até a próxima semana, aqui é a Cozinha do Reis, no Utilidade Pública.